No dia 2 de outubro, a nossa secretaria estava relacionada para apresentar o plano plurianual na Câmara de Vereadores. E nós fomos para lá no prazo que foi determinado. E como já tinha sido constituído o AUE, o sindicato, né, aqui na porta da prefeitura, na parte da manhã, e que foi também convocado para ir para a Câmara de Vereadores, para poder me constranger, na verdade foi essa, com uma intencionalidade, outras, e mais nesse sentido, de fazer constrangimento à minha pessoa, porque eu ia apresentar o plano plurianual de 2008 a 2021. Bem, eu fui à Câmara, fui vaiada, fui desrespeitada na Câmara, não tive problema. Eu disse aos vereadores, eu vou enfrentar sim, eu vou apresentar o plano plurianual. E durante a minha apresentação, antes de entrar na apresentação, eu esclareci na Câmara o motivo que foi tomado por decisão de governo. Eu expliquei lá na Câmara. Os vereadores que estavam lá souberam, naquele momento, dos motivos que levaram o prefeito, por decisão de governo, a tomar essa medida. Eu expliquei. E esclareci que nós estamos vivendo uma dupla legislação dentro de Itabuna com relação à questão do assento. Nós temos uma legislação própria nossa, do município, que é o plano de carreira. No plano de carreira está muito claro o que é que está estabelecido lá. É que o professor, seja ele de 20 horas ou 40 horas, como a presidente explicou aqui, você entra na rede com 20 horas, mas se você trabalha 2 anos, mas com mais um desdobramento de mais 20 horas, você passa a ter 40. Então hoje nós temos professores de 20 e 40 horas na rede do município. Então a lei do plano de carreira estabeleceu que os anos iniciais do ensino fundamental, que vai do 1º ao 5º ano, e a educação infantil, creche e pré-escola, eles deveriam trabalhar na carreira docente, como professor docente, com carga horária fechada, de 20 ou 40 horas, com aluno. 20 e 40 horas, com aluno. E no caso dos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, a carga horária não seria fechada. Os professores teriam uma reserva técnica. Eles trabalhariam 16 horas com aluno e 4 horas para reserva técnica, que era o planejamento pedagógico. Se fosse 40 horas, 8 horas de reserva técnica. Pois bem, foi estabelecido também no plano seguinte, que para compensar esse planejamento pedagógico dos anos iniciais do ensino fundamental e educação infantil, porque tinha carga horária fechada com o aluno, esse professor receberia de forma compensatória 20% sobre o salário base para trabalhar o planejamento pedagógico fora de sala de aula. Isso está constando lá no plano de carreira. O outro não foi assegurado a ser. Não foi assegurado a ser, só foi assegurado para aqueles que trabalhavam ou que trabalham ainda. Nós temos a educação infantil e ensino fundamental no 1º, 2º e 3º ano que continuam recebendo a ser, porque não foram enquadrados ainda na lei do piso. Muito bem. O nosso plano de carreira é de 2003. É um plano atrasado e precisa ser melhorado, urgente. Concordo com a presidente com relação a isso, e ela sabe disso. Eu fui a primeira nessa história toda do plano de carreira, enquanto era presidente,
do Conselho Municipal de Educação e de encontro a esse plano complicado, contraditório. Mas isso já é passado. Então, o que é que acontece? Nós avançamos na legislação e fomos para a lei do piso por uma questão que é constitucional, já estava previsto na Constituição. E deveria ter um piso nacional salarial para o magistério. E nós só fizemos essa conquista mais recentemente, em 2008. Nosso plano de carreira é mais antigo. Foi o que aconteceu. Toda a luta é para que a gente implantasse a lei do piso nacional salarial, que é uma lei federal, e que foi posterior ao nosso plano de carreira. E na lei do plano nacional do magistério, está muito claro lá o que é que a lei do piso diz, né? É no artigo, vou só ler, porque é uma coisa, no artigo 2º da lei, a lei 11.738 de 2008, no parágrafo 1º do artigo 2º, o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica para a jornada de no máximo 40 horas. Aí, seguindo, no parágrafo 4º desse mesmo artigo 2º, estabelece na composição da jornada de trabalho observar-se-á o limite de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. Então, quando se estabeleceu que o menor salário era o piso salarial nacional, que não pode pagar, hoje a nível nacional, tanto nos municípios como nos estados, não pode pagar abaixo do que é o piso hoje, que é reajustado anualmente. Anualmente ele é reajustado em todo mês de janeiro. Não pode pagar abaixo disso. Mas estabeleceu que a jornada de trabalho deveria ser 2/3 com o aluno e 1/3 com trabalho pedagógico. Trabalho pedagógico. Então, o trabalho pedagógico, ele já inclui na jornada total do trabalho do professor. Se o pessoal entender isso aí, entender o que é que eu quero dizer e o que é que a lei está estabelecendo, tem que pagar um salário X, que é o inicial da carreira do professor, e dentro da sua jornada de trabalho, ele só vai trabalhar 2/3 com o aluno. No caso aí, só 3 dias, quando se aplica a lei do piso, ele trabalha só 3 dias com o aluno, e é o contrário de quem está sem estar na lei do piso, trabalha 5 dias com o aluno. Quem não está na lei do piso hoje, aqui em Itabuna, em qualquer outro município que não esteja na lei do piso, trabalha 5 dias com o aluno. Quando se enquadra na lei do piso, o professor passa a ter 3 dias com o aluno e 2 dias de planejamento pedagógico. Então foi um avanço para os professores, mas como a jornada de trabalho está dentro do cômputo geral da jornada de 20 ou 40 horas, não tem sentido pagar C para quem está na lei do piso. Não tem sentido, porque há uma duplicidade pela natureza do pagamento. Porque a jornada já está embutida, a jornada de planejamento está embutida na jornada geral do trabalho. Então, esse é o entendimento. O entendimento geral de vários municípios na Bahia e no Brasil que tinha a C e que já tiraram a C com a lei do piso. E ainda tem mais uma outra questão. Quando você está na lei do piso, automaticamente o governo municipal ou estadual tem que ampliar o número de professores para compensar essa parte que o professor não vai ficar em sala de aula. Ora, se o aluno vai ter 5 dias de aula, 5 dias de aulas na semana,
ele vai ter 3 dias com um X professor, XA, B ou C professor. Mas em compensação ele vai ter os 5 dias de aula na escola. Para ele ter os 5 dias de aula na escola, eu tenho que botar mais professor para compensar esses 2 dias que o professor está fora para planejamento. Então, foi uma lei importante, foi, mas que trouxe também uma responsabilidade maior para os governos ao fazer o processo de implantação. Então, no momento que foi implantada a lei do piso aqui no governo passado, houve um erro. Aqueles professores do 6º ou 9º ano que não era assegurado no nosso plano de carreira, não é assegurado no nosso plano de carreira até a C, passou até a C. Foi estendido a C. Aí, historicamente, eu fui perguntar, né, por que os professores que não tinham direito ao 6º ou 9º ano, não tinham direito a C, e passaram até a C? Aí disseram o seguinte, é porque a professora, na época, a secretária e o governo entendeu que, como muita gente, uns já ganhavam a C, outros não ganhavam a C, ela resolveu, por uma questão de bondade, não sei o que foi, não quero entrar nesse mérito, ela resolveu estender também o AC para o 6º ou 9º ano, que não recebia. Quer dizer, entrou no contraditório, porque não era para receber, já não recebia. E com a lei do piso passou a receber. Bem, o que deveria ter acontecido? Se o sindicato tem um discurso de que a secretária da época manteve o AC e estendeu o AC, que era como incentivo para os professores, ela deveria ter feito legalmente isso, esse incentivo. O incentivo tinha que ser à parte, mudar o plano de carreira com uma gratificação que fosse criada de incentivo à regência, por exemplo, um incentivo à regência. O sindicato entornou mesmo que assim, porque ele não percebeu que estava cometendo um erro naquele momento. Então, a secretária cometeu o erro estendendo o AC, e o sindicato não teve essa visão de que aquilo poderia dar errado. Foi isso que aconteceu. Agora as pessoas precisam ser sinceras. As pessoas têm que ter sinceridade, entendeu? Nas coisas que vão falar. Porque quando eu conversei com a professora Carminha, e isso já vem, olha, ela sabe de vários municípios que já tirou a C por aí. Eu não conheço. Não conhece. Você não tem ciência de nada. Não, você não tem ciência de nada, Carminha. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu lhe ouvi, eu quero que você me ouça. Então, é o seguinte, o AC, pago dessa forma, ele está pagando duplamente, porque o planejamento já está embutido na carga horária. Quando o prefeito agoniado aqui, preocupado em pagar a folha de setembro, que não tinha 2 milhões, quase 2 milhões de reais para completar a folha, ele mandou me chamar no dia 21 de setembro. Eu estava no encontro do Fórum de Secretários, estava fora da prefeitura. Foi aí no Tarique Fontes, que estava com uma reunião de secretários. Eu vim aqui e estava o secretário da Fazenda, o doutor Guarnieri, o prefeito, o secretário de administração. E o prefeito disse, professora, olha, nós vamos ter que tomar medidas duras para pagar essa folha. E uma coisa, 116 professores têm que sair do seu quadro, 116 contratados. E também o AC. Eu falei, prefeito, olha, eu vou dizer uma coisa ao senhor. 116 contratados não vai poder sair. Porque são os professores, redas, que estão dando aula. Se esse povo sair, os alunos vão ficar sem aula. Eu estou falando aqui com toda sinceridade. E tinha gente dentro da sala que viu eu falar. Quanto ao AC, prefeito, eu sei que está ilegal. Eu sei que desde o início eu vinha sinalizando em algumas reuniões dos professores, como o Zúnior colocou aqui já há alguns meses, né, Zúnior?
que a Fazenda já tinha me chamado a atenção, e a gente contornando essa situação, para ver qual era o momento certo, onde a gente podia contornar isso. Então, eu disse ao prefeito, não pode ser em dezembro, que vai poder sair 13º, um terço de férias, e a gente ter tempo para falar com os professores. Ele disse, eu não tenho condição, eu tenho que resolver esse problema do mês de setembro. Eu estou com problema, professora. Eu digo, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos ver. Aí o secretário da Fazenda falou, nós temos uma entrada, estamos esperando uma entrada de 1.200.000, não sei, para ver se completa a folha. Aí eu disse, naquele momento, então, vamos ver se espera esse dinheiro entrar. Se esse dinheiro entrar, o senhor deixa então para depois. Eu pedi a ele para aguardar um pouco, para tentar resolver o problema, para ver se contornava esse problema. Então, a pressa do prefeito em tomar uma decisão foi por causa disso, por conta de que estava faltando dinheiro para completar a folha. Isso aconteceu no dia 21, na sala do prefeito. Ficou em stand-by para poder se ver se resolvia o problema até o final do mês, porque o secretário de Fazenda, naquele mesmo dia, disse ao prefeito, prefeito, esse mês não vai ter condição de pagar o salário dentro do mês. Nós só vamos poder pagar esse salário de setembro no dia 3 ou 4 de outubro. O que ele disse ao prefeito. Todo mundo sabe aqui no governo. E eu não estou aqui para esconder nada. Não estou aqui para esconder nada. No dia 25, na segunda-feira, informalmente, eu conversei com a professora Carminha, sim. E eu disse a ela, Carminha, estou preocupada, porque o governo está passando uma crise muito grande e talvez o prefeito tenha que tirar esse AC ilegal, que é considerado ilegal. O sindicato não tem problema. O sindicato tem suas armas. Nós não, então, nós é o superior tribunal mesmo. Não, o superior tribunal que já julgou. Então, eu disse para ela, informalmente eu disse para ela, eu estou preocupada, mas o prefeito até o final do mês vai dar uma posição sobre isso. E aí eu mandei um ofício convidando para uma reunião no dia 28, porque a gente estava numa situação esperando, aguardando a posição oficial do prefeito. Essa posição oficial só saiu à noite, na Expoíta, quando o secretário de administração esteve com o prefeito e conversou com ele. Como é, prefeito? Ficou tudo parado aí, sem mandar descontar o salário, sem descontar o AC, até esperar a posição do prefeito. Aí ele disse, não tem jeito, está faltando dinheiro, tem que tirar mesmo. Ele decidiu isso e mandou que a Procuradoria Jurídica fizesse o ato, decreto, para ser colocado mesmo no salário de setembro. Eu só fui tomar conhecimento disso no dia 29, sexta-feira de manhã, quando eu cheguei aqui cedo. Eu disse à SOM da administração, amanhã de manhã eu quero que você me dê essa resposta cedo, porque ele ia conversar com o prefeito de noite para ver se ainda contornava a situação, para deixar para mais adiante, ou como é que poderia fazer. No dia 29 ele chegou aqui. Quando eu cheguei aqui, o senhor me disse, Anorina, não tem jeito. O prefeito disse que não tem jeito e já vai tomar a medida mesmo. Entrou um dinheiro do Fundeb, no dia 29 mesmo, entrou um dinheiro do Fundeb, os senhores podem olhar aí, entrou o dinheiro do Fundeb, completou a folha e o prefeito no mesmo dia mandou pagar a folha. Eu não tive tempo para nada. Quando eu cheguei na Expoíta, ainda fui lá na Expoíta na sexta-feira, para conversar com o prefeito. E eu, Lagariça, e mais outra colega, para ver se contornava a situação, de pelo menos a gente ter tempo para avisar os professores. E ele disse, olha, não teve jeito, professora, a gente está numa situação de crise mesmo, tive que fazer, e já mandei pagar a folha. Aí eu tomei aquele choque. Já mandou pagar a folha, como? O dinheiro entrou aí, completou a folha, eu já mandei pagar. Não pude fazer mais nada. Então, quando eu cheguei aqui no dia 29, e cheguei aqui da Expoíta, de manhã, fui lá conversar com o prefeito,
o dinheiro já estava no banco, já estava autorizado a pagar. E a gente tinha se encontrado no dia anterior com o sindicato. E eu tinha dito ao sindicato que a gente estava esperando a decisão oficial do prefeito. E aí o que foi que aconteceu? A categoria não acreditou nisso não. Entendeu? E por mais que as pessoas pensem, não foi verdade tudo aquilo que o sindicato disse em relação a mim. Eu não traí ninguém. Quem traiu os professores, se traiu, foi outra pessoa, e não eu. Eu estou contando aqui a verdade, perante o prefeito, perante todo mundo. Porque eu estou aqui no cargo, porque o prefeito me convidou. Eu estou aqui no cargo porque o prefeito me convidou. E eu tenho consciência da minha função e da minha responsabilidade. E assim, tomamos uma decisão de governo, sim. Quando o prefeito assumiu isso, eu tinha que assumir uma decisão de governo, porque era uma decisão que estava corrigindo uma situação ilegal. Eu quero colocar isso aqui para vocês. Então nós estamos vivendo num momento difícil, é difícil, mas para o governo foi necessário ser tomado. Então eu queria colocar para vocês, existe uma contradição, uma interpretação sobre a lei do piso diferente do que nós estamos interpretando. O decreto, com os considerandos, está bem claro. O decreto que foi colocado pela retirada, pela exclusão do AC. É o que o governo pensa e é o que eu penso. Eu posso ser, já fui ex-legisladora, posso até estar errando. A minha interpretação está errada, porque lei é assim. Lei tem um viés de interpretação diferente. Muita gente pode interpretar diferente. Mas o viés do governo é o mesmo que eu penso, como muita gente de outros municípios que já tiraram o AC também tem essa interpretação. Que se pagasse o AC, tinha duplicidade. E poderia implicar, inclusive, o prefeito, e poderá implicar o prefeito, inclusive, com relação desse pagamento indevido. Então, eu estou colocando aqui com toda sinceridade, tem alguns colegas aqui da base do sindicato e também da diretoria do sindicato que me conhecem, que me convidaram, inclusive, o ano passado, para fazer parte da comissão mista representando o sindicato no governo passado, e que eu tive uma postura ética com o governo passado e com o sindicato. E eu disse a Carminha, o prefeito Vânio não vai poder pagar mesmo, não vai poder mesmo pagar reajuste de salário para o nível 2 e o nível 3. E o sindicato entendeu também, porque nós fizemos uma varredura aqui da prefeitura, nós fizemos uma varredura do que é que estava gastando com a educação. E se estava gastando 92% dos recursos vinculados com a educação. E nós já estamos num recurso, num patamar maior, porque nós, esse ano, reajustamos o salário dos professores do nível 2 e do nível 3, que não era justo, e eu fui defensora aqui dentro, colegas, se vocês não sabem, junto ao governo, que não era possível a gente não dar um reajuste esse ano. Até porque a própria lei nossa também exige que não se pode perceber abaixo do nível. Claro, o nível ganhando mais do que o nível 2 e 3 não era impossível. Ilegal também. Era ilegal também ficar numa situação dessa. E nós chegamos ao entendimento aqui com o governo que atendeu a reivindicação dos professores, atendeu a reivindicação do sindicato, de reajustar o salário no mesmo patamar que foi reajustada a lei do piso, para a gente não ficar numa situação tão vexatória com relação aos professores que tinham nível superior. Então, eu acho que a história é essa, a situação é essa, e só tem uma saída, gente. Eu só tenho uma saída. A gente reconstruir esse processo, ou recuperar esse processo, dentro de uma mudança do plano de carreira. Vai mudar o plano de carreira, mais adiante, pode criar um incentivo de regência, que vai ter que ser para todo mundo.
O incentivo de regência não vai ser só para os que estão na lei do piso do 4º ao 9º ano, não. Se for dar o incentivo, prefeito, de regência para os professores, tem que dar para todos. Educação infantil, todos os anos iniciais, 1º, 2º, 3º ano, e também do 4º ao 9º ano. Se a prefeitura tiver condição de fazer isso agora, imediatamente, eu acho que é a única saída. Se não puder, tem que ser com alteração na lei do piso, no momento que o senhor achar que possa ser conveniente. É essa a minha opinião.